Olá, sexto ano. Na aula dessa semana, nós vamos ver um pouco sobre triângulos e quadriláteros. Então, um triângulo, é uma figura formada por 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, tá? Aqui eu tenho um desenho de 3 triângulos juntos. E são 3 triângulos diferentes, Medidas de lados diferentes e medida de ângulos diferentes. Triângulo vermelho, amarelo e verde. Ela foi dividida em 3 triângulos diferentes. Veja que eles diferem em relação às medidas dos seus lados e também a medida dos seus ângulos internos. Pessoal, agora a gente vai ver como classifica os triângulos, tá? Primeiro, em relação aos seus lados, a medida dos seus lados. Então, eu tenho 3 tipos em relação à medida dos seus lados. Eu tenho o triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? É quando eu tenho 2 lados de mesma medida, 2. Então, aqui, lado 2 e lado 2. Esse lado tem a mesma medida desse lado. Tá? Então, triângulo isósceles, 2 lados com a mesma medida. Triângulo equilátero, quando os 3 lados têm a mesma medida. Então, quando os 3 lados têm a mesma medida, é equilátero. E quando são todos os lados de tamanhos de medidas diferentes, 3, 4 e 2, é chamado de escaleno. Então, isósceles, 2 lados de mesma medida, equilátero, 3 lados da mesma medida, e escaleno, todos os lados de medidas diferentes. Agora, com relação às medidas dos ângulos internos, nós temos triângulo acutângulo. Lembra de ângulo agudo, que eram todos menores que 90? Esse triângulo acutângulo é a mesma ideia. Todos os ângulos internos são menores que 90 graus, são todos ângulos agudos. Triângulo retângulo é quando eu tenho um ângulo de 90 graus. O símbolo é esse quadradinho aqui, tá? Então, o ângulo de 90 graus é esse quadradinho. O símbolo dele, ângulo reto. Então, o triângulo retângulo tem um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E o triângulo obtusângulo é quando eu tenho um ângulo obtuso. Obtuso é maior que 90 e menor que 180 graus. Então, qual seria aqui esse ângulo obtuso? 124 graus. Triângulo acutângulo. Todos os ângulos, os 3, são agudos, menores que 90. Triângulo retângulo, eu tenho um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Triângulo obtusângulo, um ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180 graus, ok? Agora, nós vamos ver um pouco sobre quadriláteros. Quadriláteros são polígonos de 4 lados, tá? Então, aqui eu tenho uma ideia de vários polígonos e é para identificar quais são os quadriláteros. Aqui o quadrado, tá? E aqui o paralelogramo. Os outros são triângulos. Aqui triângulo retângulo, triângulo retângulo, triângulo retângulo. Todos triângulos retângulos aqui, ó, todos têm um quadradinho. Só que aqui, por exemplo, esse daqui dá a impressão que é equilátero. Todos os lados da mesma medida. Esse daqui dá a impressão, pode ser que seja isósceles, 2 lados iguais, de mesma medida, tá? Agora perceba que podemos montar alguns quadriláteros juntando as peças do tangram. Olha que legal. Nós temos aqui, então, as peças do tangram. 2 triângulos menores, um médio, 2 triângulos maiores, um quadrado e um paralelogramo. E podem formar várias figuras, vários quadriláteros, juntando eles. Quadriláteros são figuras de 4 lados, tá? Essa figura aqui, ela é chamada de trapézio, tá? Por que é trapézio? Porque nós temos 2 lados paralelos, 2 lados opostos. Você lembra o que era paralelo?
Se eu continuasse, nunca iam se encontrar essas retas. Então, esse lado aqui é paralelo a esse lado da base. Lados opostos, né? Tá um de frente com o outro. Então, trapézio é um quadrilátero que apresenta um único par de lados paralelos opostos, tá? Então, é só um par, não os 4 lados, só 2, paralelos e opostos. Já o paralelogramo, os 4 são paralelos e são opostos, só que assim, 2 a 2. Então, esse daqui, que em relação ao seu oposto, eles são paralelos, nunca vão se encontrar, se você continuar aqui o lado. E esse aqui de cima com esse de baixo também são opostos e são paralelos. Então, paralelogramo é um quadrilátero que apresenta 2 pares de lados opostos paralelos. Então, os 2 pares de lados são opostos e paralelos. Pessoal, quem podem ser paralelogramos? O retângulo. Esse lado é oposto a esse e é paralelo. Esse lado é oposto a esse e é paralelo. O losango é um exemplo de paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse e é oposto. Esse lado oposto a esse também é paralelo. As retas, os lados, prolongamentos nunca vão se cruzar, se encontrar. Só que esses exemplos aqui são que os ângulos são todos iguais, mesma medida. Aqui todos os ângulos de 90 graus e aqui também os 4 ângulos bonitinho de mesma medida. Só que existem paralelogramos que não têm características especiais, igual o retângulo e o losango, que é bonitinho. Lados da mesma medida aqui, ângulos da mesma medida, tá? Por exemplo, essas duas imagens aqui, ó. Esse daqui é um paralelogramo. Esse lado oposto a esse é paralelo. Esse lado oposto a esse é paralelo. Só que os ângulos não são todos iguais. Esse daqui é a mesma coisa. Esse lado oposto a esse é paralelo. Esse lado oposto a esse é paralelo. Só que os ângulos não são todos da mesma medida. É importante destacar também que há quadriláteros que não apresentam lados paralelos. Sim, por exemplo, ó. Se eu fizer um negócio assim, ó. Calma aí. Se eu faço essa figura aqui, pessoal. 4 lados. Esse lado não é paralelo a nenhum desses 3. Esse lado não é paralelo a nenhum desses, tá? Em que os 4 lados não tem nenhum lado paralelo entre si, tá bom? Pessoal, agora, depois, vocês vão ter o seguinte, para vocês acompanharem as explicações de como constrói retas paralelas e perpendiculares usando esquadros. Esquadros são essas réguas em formato de triângulo, tá? Eu tenho aqui o triângulo que pode ser dito isósceles, o formato. Esse daqui pode ser dito escaleno, ó. Todos os lados de medidas diferentes, tá? Só que todos têm um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque na hora de vocês construírem as retas, vocês apoiam uma régua na outra, tá? E conforme vocês vão deslizando, vocês conseguem formar. Vocês vão só acompanhar, tá? Quem tiver esses dois esquadros, podem realizar o movimento e fazer os desenhos de retas paralelas, os riscos de retas paralelas e perpendiculares, tá? Paralelas não se cruzam, perpendiculares se cruzam e formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Pessoal, como atividade, na página 57, vocês têm 4 triângulos. Vocês vão classificar eles de acordo com a medida dos lados e a medida dos ângulos. Eu vou fazer o primeiro. O primeiro aqui, eu vou olhar os lados. Os lados são
todos diferentes. Então, é escaleno. Só que agora eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, além dele ser escaleno, ele é um triângulo retângulo, tá? É isso que é para fazer. Analisar os lados primeiro para classificar. Vocês podem olhar atrás lá da apostila. E depois em relação à medida dos seus ângulos. Depois, pessoal, nós temos aqui uma atividade na página 58. Desenhe na malha quadriculada um triângulo retângulo isósceles e um triângulo retângulo obtuso escaleno. Triângulo retângulo não. Triângulo obtuso escaleno. Isósceles, 2 lados iguais, de mesma medida. Escalenos, 3 lados de medidas diferentes, tá? Então, vocês vão desenhar. Depois, a 3 fala o seguinte. Sobre as características dos paralelogramos. Então, vocês vão se questionar em verdadeiro ou falso, tá? Todo retângulo é quadrado? Será que todo retângulo eu posso falar que é um quadrado? Então, imagina o desenho de um retângulo. Tá? Imagina o desenho de um retângulo. Eu posso falar que ele sempre é um quadrado? O que é a definição de quadrado? Uma figura de 4 lados de mesma medida. Então, todo retângulo tem os 4 lados de mesma medida? Não, né? Então, será falso. Vocês vão lendo e comparando dessa maneira, tá bom? Todo quadrado é um losango? O quadrado é um losango? O quadrado é um losango? Se você virar um pouquinho, às vezes você consegue observar. O trapézio é um paralelogramo? Lembra do trapézio? O trapézio é um paralelogramo? Tem 2 pares de lados opostos paralelos? Esse é o paralelogramo. Exemplo, esse é o trapézio. Será que os 2 pares são paralelos? Os opostos? Tá? Vocês vão comparar em verdadeiro ou falso. 4. Observe cada quadrilátero desenhado na malha quadriculada. Tem uma malha aqui de pontinhos. Em seguida, indique nas lacunas quais quadriláteros pertencem a cada uma das classificações. Então, por exemplo, vocês vão olhar, tem aqui quadrado. Qual desses polígonos, desses quadriláteros é um quadrado? Vocês vão colocar a letrinha, tá? Qual é losango? Vocês vão colocar a letrinha. Quais deles podem ser considerados losango? Quais deles são retângulos? Quais não são quadriláteros? Tem algum que tem mais que 4 lados? Pode ser que tenha. Tem paralelogramo? 2 lados opostos paralelos? Tá? Então, vocês vão fazer isso. Por exemplo, trapézio. Qual que é o trapézio? A letrinha C. Então, trapézio só tem um par de lados opostos paralelos. É o trapézio. Então, trapézio, vocês vão colocar somente a letrinha C. Tá? Feito isso, vocês vão fazer aqui o que aprendi da UBMAP. São desafios usando imagem e lógica, tá? Que vocês vão identificar o desenho. Tá sendo feita uma dobradura, um recorte, para vocês imaginarem qual é o resultado final depois do recorte. Depois eu tenho 2 peças aqui. E pede para vocês verificarem qual delas não tem como ser formada usando essas 2 peças, tá? Então, eu tenho 2 peças iguais aqui. Juntando elas de maneiras diferentes, eu consigo formar 4 dessas imagens aqui. Então, vocês vão ver qual delas não dá para formar usando essas 2 partinhas juntas, tá? Depois, para finalizar, vocês vão fazer desenhos. Ó, em cada item, utilize os pontos destacados. Então, por exemplo, eu tenho ponto destacado em vermelho, tá? Desenhar um triângulo obtusângulo, em que um ângulo seja maior que 90 graus. Daí, vocês vão ver de uma maneira, vão ligar ponto, para que pelo menos um ângulo seja maior que 90. Triângulo isósceles, olha que legal. Por exemplo, aqui foi dado a base, 2 pontos, eu posso considerar sendo a base.
Depois, isósceles, eu tenho dois lados de mesma medida. Então, vocês vão prolongar os outros dois lados de maneira que fiquem com a mesma medida esses dois lados, por exemplo, tá? Então, só um desenho, uma atividade de desenho para reforçar as definições dos tipos de triângulo e de alguns tipos de quadriláteros. Pessoal, para essa semana é isso, tá? A semana que vem eu vou ver como a gente terminou a apostila. Eu vou ver de fazer uma revisão de alguns conceitos com exercício, tá? Fração, MDC, MMC, para a gente aproveitar semana que vem, tá? Dúvida, estou à disposição. Abraço!